Dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós vamos falar agora sobre o direito constitucional, título 1 dos princípios fundamentais. A matéria em si não é grande, mas ela tem uma grande incidência nas provas de concurso, como vocês bem devem saber. Agora eu te pergunto, quem que não conhece o mnemônico Socdi-Vaplu? Acho que todo mundo já deve ter ouvido ou na faculdade ou professor de cursinho comentar sobre esse mnemônico, né? O mnemônico diz o seguinte: sou, soberania; si, cidadania; di, dignidade da pessoa humana; va, valores sociais do trabalho da livre iniciativa; e pluralismo político. E ele consta do artigo 1º, que diz o seguinte em seu caput: República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos esses do SOS e de vapor. É importante prestar atenção tanto no caput, além dos incisos, claro, e no parágrafo único. Por quê? Porque as bancas costumam fazer pegadinhas e confundir a questão da união dissolúvel, coloca que é dissolúvel, às vezes tira um dos entes federativos, deixa só estados e Distrito Federal, estados e municípios não coloca o Distrito Federal, ou só menciona a União. E o parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse também é um ponto muito cobrado em provas, porque as questões, como vocês vão ver no próximo slide, às vezes costuma colocar que o poder é exercido unicamente pelos representantes, que o povo intervém indiretamente, e como nós vemos aqui, ele diz o seguinte, que o poder emana do povo e que é exercido por ele, por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, e essa forma direta, plebiscito, referendo e as ações constitucionais. Né? Nós vamos mencionar algumas questões com relação ao artigo 1º da Constituição Federal. A primeira questão da banca CESP diz o seguinte: a garantia da dignidade da pessoa humana é um objetivo da República Federativa do Brasil e tem consolidado decisões judiciais para a efetivação dos direitos fundamentais previstos na CF. A questão é clara e simples quando a gente usa o Socdi-Vaplu. Socdi-Vaplu, dignidade da pessoa humana é fundamento da República. Ou seja, essa questão está certa. E ela consta, quando a gente menciona a dignidade da pessoa humana, ela consta do inciso 3º do artigo 1º. A questão 2 da banca FCC traz na ordem, de forma simples, de fácil resolução, quais são os fundamentos constitucionais. Os fundamentos constitucionais, como os vimos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. E qual alternativa temos todas essas questões? Temos na alternativa B. A 3, também da banca FCC, diz o seguinte: um grupo de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, recém-possados, participou de uma palestra de boas-vindas, oportunidade em que foram abordados temas relacionados à República Federativa do Brasil. Houve consonância com o disposto na Constituição Federal quando mencionados que a soberania é princípio que rege as relações internacionais do Brasil? Essa resposta está incorreta. Por quê? Porque, como veremos mais adiante, o mnemônico utilizado para as relações internacionais não engloba a soberania, que, como já vimos, está enquadrada como um dos fundamentos da República Federativa, né, o Socdi-Vaplu. Então, quer dizer, a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: a independência nacional é fundamento do Estado democrático de direito. Como vimos, os fundamentos Socdi-Vaplu e a independência não consta dos incisos do artigo 1º, ou seja, não é um dos fundamentos, sendo essa alternativa também errada. A letra C diz: a solução pacífica dos conflitos é fundamento do Estado democrático de direito brasileiro. A solução pacífica também vai estar em um outro mnemônico, mas ela não se consubstancia em fundamento do Estado democrático de direito. A letra D, nossa alternativa correta, como veremos, diz o seguinte: os valores sociais do trabalho da livre iniciativa são fundamentos do Estado democrático de direito. E aí nós vamos para o inciso 4º do artigo 1º, e no mnemônico é o VA do VAPLU, né? Valor
social do trabalho e da livre iniciativa. E a letra E está errada porque ela diz o seguinte: a dignidade da pessoa humana é princípio que rege as relações internacionais do Brasil e, como nós vimos, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos e não um dos princípios das relações internacionais do Brasil. Vou fazer só uma observação, porque as bancas, às vezes, elas colocam dos princípios fundamentais, e quando elas colocam dos princípios fundamentais, elas englobam o artigo 1º ao 4º. Então, qualquer um desses mnemônicos que a gente vai ver no artigo 1º, 3º e 4º, seria uma das respostas se a questão mencionar apenas dos princípios fundamentais. Quando ela cobrar fundamentos, é o artigo 1º, objetivos é o artigo 3º, e as relações princípios do Brasil nas relações internacionais é o artigo 4º, sendo esses vistos nos próximos slides. A quarta e última questão com relação ao artigo 1º da Constituição Federal é da banca CESP e diz o seguinte: conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício de poder diretamente pelo povo. Como vimos e como eu fiz a observação, a gente tem que tomar cuidado com o parágrafo único do artigo 1º, porque ele diz que o poder é exercido por meio dos representantes eleitos, mas há a previsão do exercício do poder diretamente pelo povo, de fato, de modo que a 4 ela está errada. Agora nós vamos falar de mais dois artigos da Constituição Federal e o mnemônico para o artigo 3º é COGA-R-PRO. Eu coloquei COGA-R-PRO por quê, galera? Porque eu já errei uma questão, justamente porque eu fui nesse COGA-R-PRO e eu esqueci do reduzir. E quando a questão cobrou, eu infelizmente tinha esquecido que o reduzir as desigualdades sociais e regionais fazia parte do artigo e acabei errando a questão. E para vocês não errarem também, fica aí essa atenção. COGA-R-PRO. E como as pessoas, eu não sei se vocês já procuraram e fazendo uma pesquisa na internet, eu vi o seguinte, que com relação ao artigo 3º, algumas pessoas, professores de cursinho, se eu não me engano, foi o Aragonê que inventou essa graça, adoro ele. Ele diz o seguinte, que o artigo 3º é a Gretchen, porque conga la conga. E a gente vai para a prova pensando justamente nisso, conga la conga, só que a gente vai COGA-R-PRO, COGA-R-PRO, porque é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, atenção, muita atenção nessa parte, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 2º também é muito importante porque ele diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E conforme a observação que eu coloquei para vocês, às vezes eles colocam nas questões para poder tombar a gente, né, fazer a gente perder uma questão que é fácil, se você for ver, é uma questão fácil. Eles colocam o poder moderador lá no final, quando a gente já está com pressa para terminar de ler. Ou senão eles colocam dependentes entre si, e quando a gente lê faz aquela leitura rápida, ou deixa mais para o final, a gente passa a batida e nem se dá conta que não é dependentes e sim independentes, tá bom? Essa parte é uma parte que eu acho que com o mnemônico a gente vai tranquilos para as provas. O mnemônico, assim, pelo menos para mim, ajuda demais. Vamos falar agora sobre algumas questões do artigo. No caso, a primeira vai englobar do artigo 1º ao 4º, mas a temática aqui é tratar apenas do COGA-R-PRO, né, que a gente acabou de ver no artigo 3º e do artigo 2º com relação aos poderes. A questão 1 foi o que eu falei justamente no slide anterior. Ela traz os princípios fundamentais, ou seja, ela vai cobrar o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3 e o artigo 4. E a questão 1 está errada, esse inciso 1 está errado, porque ela diz somente por meio de seus representantes eleitos. Como nós vimos lá no segundo slide, se eu não me engano, a gente, o povo, ele pode ser representado pelos representantes, mas ele pode atuar diretamente por meio das ações constitucionais, plebiscito, referendo e as ações constitucionais. A2. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. No caso, a gente percebe que essa questão está errada porque ela fala negativa do asilo político. Embora a gente não tenha chegado ainda no artigo 4º com o mnemônico impre alto não igual desorre cocó, é meio nítido que o Brasil ele não nega asilo político, mesmo porque a gente tem o caso de alguns
algumas pessoas que cometeram crimes políticos, né, e vieram para o Brasil justamente para não serem presos por questões políticas. O inciso 3º diz o seguinte: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Como eu bem destaquei no inciso anterior, esse ponto que era para tomar bastante atenção, para ter bastante atenção, porque ele diz erradicar a pobreza e a marginalização e a redução faz parte do COGAERRA-PRO, ou seja, o 3º item está certo. Com relação ao 4º item, que diz: a República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio de integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Essa também está certa, embora a gente não tenha chegado ainda no artigo 4º, esse é o parágrafo único do artigo 4º, como veremos posteriormente. Desse modo, a alternativa correta é a C. Apenas a 3 e a 4 estão corretas. A 2. Questão da banca CESP. Ela diz o seguinte: conforme a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios possuem poder legislativo, executivo e judiciário independentes e harmônicos entre si. Numa leitura rápida, a gente poderia se equivocar e marcar a alternativa como certa, mas na verdade ela está errada. E por quê? Porque os municípios não possuem poder judiciário. Esse é o artigo 2º, junto com a parte da organização do Estado. A questão 3 da banca CESP, ela diz o seguinte: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Como bem atentei no slide anterior, é importante lembrar do ERREPRO, erradicação e redução das desigualdades. Às vezes as bancas colocam redução, ali ela colocou na íntegra, reduzir. A gente também tem que prestar atenção nesse ponto, porque, como acho que eu já disse no slide anterior, eles costumam trocar, eles colocam reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades. Se a banca faz isso e a pessoa lê desatenta, ela acaba errando, porque não é reduzir a pobreza e não é erradicar as desigualdades, mas sim reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza e a marginalidade. Agora nós vamos para um artigo que já foi visto nas questões anteriores, que é o artigo 4º, com o seu mnemônico impre-alto não igual, desorrecocó. O artigo 4º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Impre-alto não igual, desorrecocó. É um mnemônico grande, mas vai por mim. Se você ficar falando, revisando esse mnemônico várias vezes, você vai para a prova tranquilo, porque você vai levar o impre-alto não igual, desorrecocó, e você vai lembrar da independência, prevalência, autodeterminação, não intervenção, igualdade, defesa, solução, repúdio, cooperação e concessão. Outro ponto importante também do artigo 4º é o parágrafo único, conforme também vimos na questão anterior. Por quê? Porque as bancas costumam fazer o seguinte: elas trocam, como eu já havia dito, a parte de comunidade latino-americana por blocos econômicos ou comunidades americanas, a fim de que nós possamos errar uma questão que é relativamente fácil, se a gente lembrar esse trecho da Constituição. Ou seja, o artigo 4º trata das relações internacionais, tendo como os princípios o impre-alto não igual, desorrecocó. Agora, algumas questões com base no artigo 4º, que trata dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Questão número 1 da banca FCC traz o seguinte: segundo o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios, não sendo um desses qual? Independência nacional, é o IN, do impre-alto não igual, desorrecocó. Autodeterminação dos povos, aí é o auto, impre-alto. Não intervenção, impre-alto, não intervenção. Ou seja, que não consta no impre-alto não igual, desorrecocó, é apenas a garantia do desenvolvimento nacional. Portanto, a alternativa
correta da questão é a letra A. Questão número 2, da banca Consulplan. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto, novamente iremos utilizar o mnemônico impre-alto não igual, desorrecocó. Solução pacífica dos conflitos. Impre-alto não igual, solução pacífica dos conflitos, está certa. Auto, também está certo. Autodeterminação dos povos. Proibição de concessão do asilo político? Não. Essa é a nossa alternativa, letra C. Por quê? Porque o Brasil, no caso, ele concede o asilo político, ele respeita a soberania, mas ele concede o asilo político. E o repúdio ao terrorismo, impre-alto não igual, desorrecocó. Impre-alto não igual, deso. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Questão número 3, da banca CESP, traz o seguinte. São princípios da República Federativa do Brasil, entre outros, a defesa da paz, da igualdade entre os Estados e da prevalência dos direitos humanos. São princípios da República Federativa do Brasil, a defesa da paz, da igualdade entre os Estados e da prevalência dos direitos humanos, que nada mais é do que o que é dito no artigo 4º, no impre-alto não igual, desorrecocó. Portanto, a alternativa está correta. Igualdade, independência, prevalência, autodeterminação, não intervenção. Igualdade é o inciso 5º do artigo 4º. Prevalência dos direitos humanos faz parte da autodeterminação dos povos, que é o inciso 3º. Portanto, essa alternativa está correta de acordo com o mnemônico impre-alto não igual, desorrecocó. Mais uma questão da banca Consulplan, a questão 4 traz o seguinte, são fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto. Aqui nós vamos lembrar do mnemônico do artigo 1º, subsidiva-plu, e usar também o mnemônico do artigo 4º, que é o impre-alto não igual, desorrecocó. Pluralismo, subsidiva-plu, é um fundamento. Soberania, subsidiva-plu, soberania, fundamento também. Cidadania, está no subsidiva-plu, também é um fundamento, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, que é o quê? Um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. A questão 5 da banca CESP traz o seguinte, em um determinado seminário sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, 2 professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível, conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, a gente tem o seguinte, que o Hugo está dizendo que pode sim ser realizada uma intervenção militar em outro país com fim humanitário, e José discorda falando que não pode, o Brasil não pode tomar tal conduta. Desse modo, de acordo com o impre-alto não igual ao artigo 4º da Constituição Federal, a gente tem que o posicionamento de José está correto e o de Hugo está equivocado. Por quê? Porque o Brasil tem que respeitar a independência nacional, a soberania dos outros povos, de modo que a nossa alternativa correta é a letra B, que diz, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Desse modo, eu vou encerrar essa apresentação de direito constitucional e espero na próxima apresentação, caso eu permaneça com essa matéria, explicar a parte de organização do Estado, que pelo que eu vi no Que Concursos, é uma matéria com grande incidência nos concursos e que tem muitos pontos a serem debatidos. Desejo bons estudos para todos e rumo à nossa aprovação e posse.